Novidades na Justiça do Rio envolvendo a penhora de 31% das ações pertencentes à equipe A777 Partners. Vamos falar aí sobre essa situação da penhora. A gente tem novidades para poder passar para você, torcedor vascaíno. Vamos falar aqui sobre arestas aparadas, detalhes finais, algumas cláusulas contratuais que estavam causando polêmica na reunião de ontem à noite, tá? Que foi presencial. O Pedro Paulo esteve em São Paulo, tá? O pai, o José Roberto Lamáquia, também participou dessa reunião. A gente vai explicar por que ele participou. E também a gente vai falar muito sobre esse processo decisivo, porque hoje a gente deve ter a situação aí da assinatura do memorando de entendimento para ser levado ao Conselho Deliberativo do Gigante. Perfeito? Pessoal, o Vasco da Gama, nesse momento, está treinando no CT Moacir Barbosa. Na parte da tarde, a gente passa a escalação para vocês. Perfeito? O Vasco que joga amanhã. E o Vasco vai ter dois desfalques aí, que é o Barros e o Thiago Mendes. Ou melhor, o Thiago Mendes e o Juan Rojas. Thiago Mendes e Juan Rojas não jogam. Então, na parte da tarde, a gente traz esse assunto para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar algumas informações para vocês sobre essa situação da venda da Vasco da Gama SAF, tá? Ontem, na parte da tarde, a Justiça Carioca determinou que o Vasco não pode vender as ações sem autorização prévia. Por quê? Foi penhorado 31% das ações da Vasco da Gama SAF que são pertencentes à 777, no caso lá da Matix, tá? A Matix que foi intermediária ali da negociação da compra entre Vasco da Gama e a 777, tá? Bom, o que isso significa dizer, tá? Essa notícia, ela é muito pesada porque ela mexe com o timing da venda do Vasco da Gama, tá? Por quê? As negociações estão muito bem caminhadas e o Vasco agora, prestem atenção, tem que pedir autorização para poder vender, tá? Essa decisão, ao contrário do que as pessoas estão dizendo, não impede a venda da Vasco da Gama SAF, tá? Isso precisa ficar claro para o torcedor do Vasco. O que a Justiça fez foi bloquear as ações ligadas a 777 Partners para evitar que elas sejam negociadas livremente, tá? É isso aí, certo? Mas o Vasco querendo vender, o Vasco precisa pedir autorização. A informação que a gente tem, que chegou agora, é que o Vasco da Gama, nas próximas horas, derruba essa liminar. O Departamento Jurídico do Vasco da Gama começou desde ontem
a trabalhar nessa situação, tá? Inclusive, já havia uma expectativa ontem, na parte da noite, para que essa liminar fosse derrubada através de um juiz de plantão. O Vasco está fazendo a situação com calma. O Vasco, na defesa, alega aí que verdadeiramente essa dívida aí com a Matix está no plano de recuperação judicial, perfeito? Ou seja, pelo fato de estar no plano de recuperação judicial, a Meritíssima não deveria ter autorizado a penhora. As ações de execução e penhora estão suspensas, perfeito? Ou seja, o Vasco da Gama alega aí que essa dívida está no plano de recuperação judicial. Nas próximas horas, a tendência é isso cair sem problema nenhum, tá? E porque essa situação coloca em xeque até o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. Por quê? Se outros credores achar que tem que executar pulando fila, tá? Vai gerar problema. Então, o Vasco está muito tranquilo, o Vasco está com uma jurisprudência muito forte. O Vasco já tinha passado por isso lá com o escritório do Barreira, e foi um escritório que prestou serviços ao Jorge Salgado, na época da venda para 777. O escritório até penhorou também 10% das ações do Vasco da Gama, e o Vasco reverteu normalmente na justiça. Pois bem, ontem, paralelamente a isso, teve reunião lá em São Paulo, as reuniões não pararam, tinham duas situações ali muito polêmicas ali. Uma é que o pessoal do Marcos Lamáquia colocou uma cláusula, tá? Onde o Vasco não poderia judicializar as ações, o Vasco não poderia judicializar para reaver as ações da Vasco da Gama SAF. Isso causou muita polêmica nos bastidores do Vasco da Gama, né? Porque o Vasco tem que ficar protegido aí das ações, tá? O Vasco tem que ficar resguardado no contrato, e também a situação ali da venda de atletas, porque o Pedrinho quer que quando um atleta seja vendido, o dinheiro seja aplicado no futebol. E o Marco Lamáquia entende que não é assim. Ele está colocando 2 bilhões aí na SAF do Vasco, então ele tem que tirar o lucro dele. Na reunião da parte da noite de ontem, essas arestas aí foram aparadas, tá? O José Roberto Lamáquia, pela primeira vez, apareceu numa reunião. Por quê, Laureana? O que ele tem a ver com isso? Ele é o avalista, tá? Ele colocou o patrimônio dele como garantia, tá? 25 bilhões. Ele colocou como garantia aí para que essa venda acontecesse. Então, por isso que ele apareceu aí nos bastidores ontem. A situação está muito bem encaminhada, o acordo, já há uma palavra ali de cavalheiros entre o Pedro Paulo e a família Lamáquia. A tendência é que o memorando de intenções seja assinado ainda hoje, tá? Ou mais tardar no começo da próxima semana, para que essa situação seja levada no Conselho Deliberativo. O Vasco tem pressa, porque a janela vai abrir aí em julho, e no ato da assinatura, o Vasco vai ter direito a 500 milhões de reais para investir aí para pagamento de dívida, para a situação da reforma do CT e principalmente para trazer reforços novos aí. O Vasco está em 3 competições aí, perfeito, e
O presidente do Flamengo trabalhando muito contra essa situação, né? Ainda mais ontem, depois que ele tomou conhecimento que o José Roberto Lamáquia será o avalista aí da situação. Ele deveria ficar preocupado com as coisas do Flamengo. O Flamengo ontem foi eliminado da Copa do Brasil, né? Anda muito preocupado com as coisas do Vasco da Gama e tomou na fuça, né? Então, a qualquer momento, essa liminar vai cair, tá? Fiquem tranquilos que isso não impede a venda em nada. Hoje, o Vasco teria apenas que pedir autorização, comunicar à Justiça, tá? O Vasco já teria que fazer isso mesmo, porque passa por um processo de recuperação judicial e as coisas estão bem tranquilas aí para poder acontecer, para a gente ter reforços aí de peso, um time mais qualificado. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.